na década de 80, surgiram técnicas de vendas baseadas em solução, cuja característica principal se dava na investigação, no diagnóstico. Lógico, se eu estou vendendo solução, eu tenho que entender o problema do meu cliente, seja ele interno ou externo, e apresentar uma solução compatível com a realidade dele. São técnicas que funcionam muito bem e que são usadas até hoje por muita gente. Muita gente. Se você quer fazer algo novo, você tem que fazer de um jeito diferente. Não tem como. Né? Já dizia Peter Drucker, o homem, segundo a Business Week, que reinventou ou que inventou a administração. E eu vou mostrar para vocês que é perfeitamente possível vender valor. Só que tem que aprender a vender valor. Quanto tempo vocês gastam por dia, por mês, por ano, estudando questões ligadas à área tributária, à área trabalhista, a recursos humanos, a tecnologia? É muito tempo, não é? E quanto tempo que vocês gastam investindo em aprender técnicas para mostrar valor para o seu cliente, seja ele um cliente interno ou externo? Marketing ou endomarketing? Endomarketing. Que as técnicas são as mesmas. Só que uma você mira no cliente interno, outra no cliente externo. E como nós dissemos pela manhã, se você quer fazer um projeto de social sem endomarketing, pode parar. Pode parar. Não gasta tempo com isso, não. Para. Ninguém vai se convencer por base de obrigação. Seu orçamento não vai dar, você não vai conseguir convencer os gerentes, você não vai conseguir convencer os colaboradores. Endomarketing. Sem isso, para. Pensa, reflete, depois volta. Eu elaborei uma técnica. Na realidade, não elaborei uma técnica. Eu juntei pedaços de técnicas globalmente utilizadas há muito tempo por empresas de ponta e criei uma sequência de atividades que eu vou mostrar para vocês quais são. Primeiro, eu vou mostrar aqui um exemplo singelo de um supermercado. Tá? Um supermercado que vende para a população de baixa renda, basicamente por preço e localização. E vou mostrar também para vocês que ele está com um problema. Esse supermercado, como todas as outras empresas do Brasil, tem um problema. Conformidade fiscal, tributária, trabalhista. Por quê? Porque o SPED, o E-Social, identificam não conformidades com muito mais facilidade que era há 10 anos atrás. E esse problema, primeiro, muda a percepção do empreendedor, do dono do negócio, do diretor executivo, do diretor financeiro, mostrando para ele que ele não tem mais só o cliente dele, ele tem outro cliente, que é o próprio governo. E que para atender a esse cliente, ele precisa de boa gestão. Sem isso, não dá para ir para frente. Então, vocês entendendo essa relação, já é um primeiro passo, mas não é suficiente. O segundo passo é entender o seguinte: nós temos no Brasil quase 11 milhões de CNPJ, segundo os números que eu obtive recentemente, né? Mas esses números mudam. E vivemos num país com 54 milhões de empreendedores. 54 milhões de empreendedores, segundo a pesquisa global de empreendedorismo, que é feita pela Universidade Babson e aqui no Brasil é divulgada pelo Sebrae. O que acontece? Nós temos muitos empreendedores, mas a qualidade desse empreendedorismo é baixa, muito baixa. Por um lado, em quantidade, nós temos o maior número de empreendedores do mundo. Por outro lado, a gente tem está na 100ª posição na qualidade desse empreendedorismo. Por quê? Porque quando a gente mede inovação, capacitação de recursos humanos, uso intensivo de tecnologia da informação e outras coisas mais, a gente está com nota praticamente zero. E quando você fala para o seu cliente, SPED, a orelha dele faz assim. Para o seu diretor também. E se tiver numa apresentação, ele liga o Zap Zap. Na hora. Porque 90% do mercado está na fase tranquila. Ô, gente, mas isso é em qualquer negócio, em qualquer atividade. Todos nós, se a gente for ficar preocupado com tudo na vida, a gente não vive. Então, todo mundo tem 2 ou 3 preocupações básicas, prioridades básicas. E SPED não é prioridade para o diretor nem para o empresário. Não é.
ele está na zona de conforto, ele está tranquilo. E se ele não for incomodado por um agente externo, acionado por um agente externo, ou seja, por vocês, ele vai continuar na zona do conforto e vai continuar querendo pagar zero. Porque se você chegar falando que é só uma obrigação, cara, ninguém quer pagar por obrigação. Então, o nosso desafio é pegar esses 90% que estão tranquilos e transformá-los em incomodados, em pesquisadores e em compradores. É um ciclo. É um ciclo. E isso é possível fazer, tem técnica. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a gente muda o nosso comportamento por dois motivos. Por amor ou pela dor. Algum de vocês já viu no Fantástico o Márcio Atala fazer uma chamada dele lá da sessão dele no Fantástico, de 10 minutos, falando assim: você que está aí, que quer ficar saradão, você que está aí querendo ficar saradona, que quer melhorar a sua saúde, que quer... Ele fala isso. Ele fala assim: você que está aí quase morrendo, que está com um peso acima do limite, que está aí, não está conseguindo fazer nada na vida, não é assim? Porque ele percebeu que a gente muda pela dor e não pelo amor. Raríssimas são as pessoas que são incomodadas pelo amor. Grande maioria pela dor. E vocês vão entender. Eu citei ali as tarefas, por exemplo, do dono do supermercado. Controlar estoque, controlar caixa, pagar a conta, receber conta, comprar mercadoria, controlar funcionários. Essas são as tarefas dele. Mas quais são as dores do seu Joaquim ou do seu Wilson? Quais são as dores? O que ele acha muito ruim? Eu citei algumas ali: reclamação de cliente, impostos, burocracia, furtos, inadimplência, custo. Então, se você chegar para ele e conversar sobre qualquer um daqueles assuntos ali em vermelho, ele vai te dar atenção. Ele vai te dar atenção, porque é uma dor dele. E do lado de lá, você, no quadrado, você coloca o que você faz. Quais são os produtos e serviços que o seu departamento ou a sua empresa fazem. Mais ainda, quais são os analgésicos que vocês têm para aliviar ou eliminar as dores dos seus clientes. Cliente interno ou externo. E aí, quando você entrar na reunião, você não vai falar do bloco K. Você vai falar como reduzir o custo de estoque, como reduzir o custo de perda, como melhorar a rentabilidade da empresa. É isso que interessa para ele. O resto é obrigação. E obrigação não tem preço, nem valor. Sugestão para vocês que estão dentro das empresas. Endomarketing. Gravem muito bem isso. Essa frase é importantíssima. Cliente informado é cliente comprador. Cliente informado é cliente comprador. Quanto mais o seu chefe conhece de alguma coisa, mais segurança ele tem, mais autoridade ele percebe em você, mais ele vai comprar os seus projetos. Só que tem um detalhe: a linguagem é a dele, não é a sua. Então, quando você estiver escrevendo sobre e-social, você não vai falar assim: e-social, você está preparado? Fazer uma cartilha para os gerentes das lojas. Esquece, ninguém vai ler isso. Ninguém. E se começar a ler, no segundo parágrafo ele para. Agora, se você fizer o seguinte: 5 sinais de que a sua filial está com riscos trabalhistas, aí ele vai ler. Porque o risco trabalhista entra na meta dele. Como reduzir os custos tributários da sua filial? Aí ele vai ler. 7 maneiras de reduzir as ações trabalhistas da sua loja, da sua planta. Como o controle de impostos não fala tributo. Tributo é seu, imposto é dele. Tá? Como o controle de impostos pode ajudar o seu supermercado a enfrentar a crise? Como o controle de impostos pode ajudar a sua filial a vender mais em tempos de crise? Não escreve assim: como recuperar crédito de PIS/COFINS pode te ajudar a melhorar. Cara, COFINS para ele é aeroporto, para começo de conversa. Tá? Então esquece.
7 maneiras de reduzir o custo. Então você cria o seu blogzinho do seu departamento interno para ajudar o seu cliente. O seu cliente é o gerente da filial. É o gerente da filial. É o diretor de produção. É o diretor de RH. Né? E para quem, né, por causa de escritório contábil, ficou absolutamente claro o que eu estou querendo dizer. Né? E isso é o que muita gente fala, mas pouca gente sabe o que é. Valor. Nunca se falou tanto na vida de valor. E é um conceito que quase ninguém entende. Valor é a diferença de benefício com custo. Qual que é o benefício de uma obrigação? 0. Então qualquer coisa é custo. O valor é negativo. Por isso que você precisa entender quais são as dores do seu diretor, as dores do gerente da filial, as dores do departamento de RH, as dores das pessoas e colocar na balança para eles e mostrar para ele que se ele ficar do jeito que ele está, vai ficar mais caro do que ele mudar. Eu mostrar para ele o custo da não mudança, o custo de ficar como está. E aí o valor fica claro. Você pega o custo de ficar como está, subtrai do custo da solução, você tem o valor do seu trabalho. Entender é fácil. E de fazer não é tão difícil assim, porque depende basicamente da sua orelha e do seu braço para anotar o que ele vai falar. Porque ele vai te dizer. Ele vai te ensinar o que ele quer. É só uma questão de respirar e escutar. A técnica é bastante simples. É baseada... Eu vou explicar aqui uma das técnicas, tá, gente? E de uma forma bastante sucinta. É baseada em 4 tipos de pergunta. Primeiro, as perguntas de situação. Ah, como é que foi o jogo ontem? Foi muito ruim e tal, perdi de 1-0, mas vai ganhar na semana que vem. Não é isso, não é pergunta desse tipo. É pergunta de situação do negócio. Como que a crise está afetando as vendas da sua loja? Como que você está vendo as vendas, se elas vão aumentar ou vão diminuir? Como é que você calcula o preço das mercadorias? Como é que você faz hoje o controle de estoque? Como que você processa a folha? Como é que você calcula os tributos? Então você faz perguntas de situação para deixá-lo à vontade para começar a te explicar os problemas que ele tem. Segundo, você faz perguntas de problema. Você está tendo muita inadimplência, você tem sofrido muitas ações trabalhistas, os pagamentos têm sido feitos em atraso, as multas estão aumentando, estão diminuindo, o custo das mercadorias está aumentando. Então você começa a fazer pergunta para deixá-lo, instigá-lo a falar dos problemas que dizem respeito àquele projeto que você quer vender. E aí que está a chave de ouro, as perguntas de implicação. A gente faz aquela volta toda só para chegar nas perguntas de implicação. Quais são as perguntas de implicação? As que mostram números para você provar o custo de ficar como está. Ou seja, quantos processos trabalhistas nós temos por ano na sua filial? Qual que é o valor médio dessas ações? Quantas multas fiscais você tem por ano na sua unidade? Qual o valor médio dessas multas? Qual é o custo dos seus estoques? Como é que você controla as mercadorias, os produtos, os insumos e quanto tem de perda? Você começa a fazer perguntas numéricas para mensurar o que ele tem hoje de custo, que ele sabe. E para quem está fazendo isso, esse processo para venda externa, muitas vezes ele não fala, mas ele faz a conta de cabeça. Tá? Ele não te fala, mas ele faz a conta de cabeça. E aí, por fim, você faz a pergunta de apresentação da solução. Então, te ajudaria se a gente colocasse aqui, fizesse um trabalho de revisão dos nossos procedimentos de contratação, de rescisão e de férias aqui para a gente reduzir o número dessas ações trabalhistas. Se a gente fizesse esse processo e reduzisse em 50% o número dessas ações, quanto que a gente iria ganhar com isso? Ele pode até não te falar, mas ele fez a conta de cabeça e já está pensando assim, putz, esse projeto vai ficar nos 4 milhões de reais. Aí na hora que você fala assim, custa só 2, ele saiu no lucro. Ele estava disposto a pagar 4. Entendeu? É esse o jeito de vender, é perguntar. E disso não tem nada de chavequeiro, não tem nada de bom de papo, não tem nada de amador. É uma técnica extremamente profissional e que todo mundo devia exercitar. Porque a todo momento nós estamos vendendo ideias.
E tente fazer isso com seu filho. Resolve também. Tá? Ajuda muito.